Bom, vamos começar logo então, né? Para a gente não perder tempo. Semana passada, nós paramos nesse ponto aqui, ó. O que estava acontecendo? Áquila e Priscila começaram a contar para Saulo o que tinha acontecido o que tinha acontecido com eles, para que eles fossem fugidos, né? Fossem fugindo para o deserto e por que que eles passaram ali. E Áquila começou a contar que o seu pai havia sido perseguido por um patrício de nome Joshaí, e, esse patrício, né, de nome Joshaí, era um funcionário, né, um servidor do próprio Saulo de Tarso. E Saulo tinha concedido, quando ele inaugurou as perseguições, né, aos homens do caminho, aos seguidores do Nazareno, a gente não pode chamar de cristão ainda, porque nessa época ainda não eram chamados de cristãos. Vai ser muito tempo depois disso aqui, é que os homens do caminho vão ser batizados de cristãos, mas a gente vai ver isso aqui no Paulo Estevam. Então, quando Saulo inaugurou essas perseguições, ele nomeou alguns funcionários, servos, né, como representantes dele para atuar ali no meio do povo, né, e com ordem de prender, com ordem de fazer tudo. Pois bem, o pai de Áquila havia passado por uma perseguição e perdeu todas as suas terras e ainda foi morto, né? Ele fala aqui, ó, o doutor de Tarto lançaram um edito em que toda resistência significava morte. Lá nós fomos à prisão. Em vão meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar à casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram imediatamente confiscados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia. E o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços. Ou seja, o pai não resistiu, né, a toda essa humilhação, a todo essa tristeza e morreu. Bom, nós paramos aqui, então, aonde Áquila está contando. Eu quero achar um trecho aqui, que foi um trecho onde Áquila pergunta se ele não conhecia Saulo de Tarso. Aqui é Saulo perguntando para eles quando eles saíram de Jerusalém. Ah, tá aqui, ó. Aí, aquela. Aqui, ó. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Chegastes a conhecer Saulo de Tarso? Aqui é Áquila perguntando para Saulo se ele conhecia Saulo de Tarso, né? A gente comentou que eles não sabiam que esse homem que ali estava com eles era Saulo de Tarso. Sabia que o nome dele era Saulo, né? Mas os nomes se repetiam muito. Até Jesus tinha, né? Repetindo. Eram nomes comuns que se repetiam. Então, eles não sabiam e Átila chega a perguntar para ele: chegastes a conhecer Saulo de Tarso? Enfim, então esse aqui foi o trechinho que a gente viu semana passada,
Então, hoje a gente começa daqui. Eita, que tá em cima, bem em cima do. Vou ter que descompartilhar aqui um minutinho com vocês para compartilhar de novo. Esperem só um minutinho, por favor, né? Hum. Continua em cima. Ó, vou pedir para alguém ler para mim o trechinho, o primeiro parágrafo, por favor, porque os comandos aqui que eu uso do Zoom, eles estão exatamente em cima do primeiro parágrafo. Eu não vou conseguir ler. Quem consegue ler para mim? Por favor. Ok. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras ti- titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Josai, rodeado de sequizes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Isso não lembra o pai lá no começo do livro, gente? Lembra o Josedebe, o pai Josedebe, de Gesiel e Abigail, Abigail. exatamente. Porque assim era a perseguição, né, Ana? Era assim que eles faziam, eles eram brutais nas perseguições, né? Agrediam fisicamente sem pena, humilhavam, né? Eles eram assim, então era um ato comum. Ontem eu estava fazendo. Ontem na palestra do Recanto, quem viu, a Roberta falando, né, sobre Pedro, e aí eu fiz um comentário que lá no Boa Nova, no capítulo que fala sobre Pedro, né, que tem a negação de Pedro, é, a última frase, vou até pegar aqui, ó. A última frase do capítulo é lindíssima, né? Porque o capítulo inteiro é, Pedro, é a passagem de Jesus com Pedro, aonde Jesus fala para Pedro que ele ia negar ele antes que o galo cantasse, né? Ele ia negar Jesus 3 vezes. Ó, a negação de Pedro, 167. E aí, Pedro todo convicto de si, né? Porque não fazia ideia do que ia acontecer ainda. Tô abrindo aqui o Boa Nova, tá? Para ler esse trechinho, essa frase para vocês. A negação de Pedro. Bom, começa quando aquela passagem, né, de Jesus lavando os pés dos discípulos. E aí Pedro fala, né, nunca me lavarás os pés. Pedro não deixa Jesus lavar o pé dele porque acha aquilo uma afronte, né? Porque quem lavava os pés eram os servos, né? Os escravos, os servos. E aí Pedro não deixa Jesus lavar. Enfim, aí Jesus começa a falar para ele que é chegada a hora e tal. Daquela passagem que está lá. E aí, quando Jesus é preso e retido, né, lá na prisão, os discípulos somem, né? Os discípulos, cada um vai procurar um lugar para se esconder. E Pedro, assim como Jesus havia falado, ele até vai aonde Jesus está. Mas quando os servos ali do local vêm perguntar para ele: Você não é amigo desse Nazareno? Ele fala: Não, eu não. Aí vem outra e pergunta: Mas não era você que estava lá no horto com ele? E aí Pedro fala: Não, não conheço ele. Pois bem, né? Todo mundo conhece essa passagem. O que que eu quero falar sobre isso? Pedro nega, né? A gente sabe, 3 vezes, o galo canta. Depois Jesus é crucificado. E Pedro então tem um choque gigantesco, né? Uma dor que atravessa o seu coração.
e ele fica durante muito tempo é, sentindo esse remorso. E aí, Humberto de Campos coloca aqui no finalzinho que numa noite ele adormeceu em lágrimas, pensando sobre a negação, pensando sobre Jesus e tal. E aí, em desdobramento, Jesus aparece para ele, para acolher o coração dele, que estava aflito, né? E aí ele pede perdão, né? Em lágrimas, ele pede perdão. Senhor, perdoai-me. E aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, o homem no mundo é mais frágil que perverso. E isso para mim, né, essa fala de Jesus retrata para mim o que aconteceu com todos os discípulos. A gente não tem dúvidas de que os discípulos amavam Jesus, né? Seguiam, amavam Cristo. Mas as perseguições, elas eram muito brutais. É isso aqui que a gente está vendo, né? Então, quem não ficaria assim amedrontado? Quem não tentaria se esconder? Quem não ficaria atormentado de ver essas perseguições, né? Como elas eram. Aqui a gente está vendo as perseguições específicas aos nazarenos que Saulo de Tarso inaugurou. Mas, na época da crucificação de Cristo, né, ainda não existia essa perseguição aos nazarenos. Mas os soldados romanos já eram muito brutais com quem ousasse, por exemplo, questionar os tributos, como foi o caso do pai de Gesiel, né? Aí, por qualquer coisa, eles prendiam, principalmente aqueles que tinham comércio, que tinham terras, que tinham algum poder aquisitivo ainda, eles envolviam a pessoa em qualquer situação ali para dizer que ela cometeu um crime, para ela ser presa e para serem confiscados os seus bens, né? E tudo era feito assim com brutalidade. Então, por conta Realidade, disso que... na Ah, realidade, Elane, é assim, né? Eu imagino assim. Ele estava já prevenindo Pedro que isso ia acontecer. Claro que naquela mentalidade, é só a minha opinião. Claro que naquela época que eles viviam, o Pedro não podia entender, não tinha essa mentalidade ainda da moral, certo? Mas na minha opinião, eu acho que Jesus estava alertando, olha, isso vai acontecer. Porque você é metido a brigão, metido, né, a tomar as dores, você vai ter que baixar a bola, porque eu preciso de você aqui para ser para ser o acolhedor das minhas ovelhas. Porque se o Pedro fosse lá gritar, brigar, o Pedro ia para a cruz com ele, com certeza. Lembramos que ali eles estavam querendo, né, provar ali. Todos que seguissem teriam o mesmo fim, queriam acabar com aquilo. Aí, assim, é só a minha opinião. Se o Pedro, né, tivesse querido cortar a orelha, quisesse lá brigar, o Pedro ia ficar junto. Então, era tipo uma profecia. Tipo assim, Pedro, você vai me negar, mas tudo bem, tá ok. Você precisa fazer isso. Aqui na nossa. será, Ana? Pode ser um pensamento. Não, é só Jesus um o tempo pensamento inteiro, a assim, gente vê no não foi Boa exatamente, Nova. não foi exatamente assim, mas tipo assim, fica no sapatinho aí, você não vai ser único, não. Ah, Todos vão se esconder porque eu preciso de vocês aqui. Jesus o tempo inteiro alertava eles. Eles é que não conseguiam compreender, né, o que ele estava falando. Até Mas hoje, vamos falar. até hoje nós recebemos todos os dias, todos os momentos recebemos esse alerta. Nós não É, compreendemos, nós não compreendemos. negamos Jesus até hoje, né? Como a Roberta Zagueto falou ontem na palestra. Eu ainda não vi a palestra, né, porque agora às segundas-feiras eu tenho um estudo, mas eu vou ver. Tu sabe que eu adoro a Roberta, né? Ah, Vê, tava ótima. A Roberta ontem estava super emocionada, ficou muito bonito, É, sabe? Muito. vou ver a palestra. Ó, então a Áquila aqui estava contando com detalhes, né, o que havia acontecido com o pai dele. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-se às penosas recordações. Não tinha como ele não chorar ali, lembrando, né, do que o pai passou.
E aí Saulo pergunta assim: e a autoridade do movimento? Perguntou Saulo, emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Né? Ele perguntou: e a pessoa, e a autoridade que estava conduzindo ali essa situação? Ficou alheia a isso tudo? Porque estava sendo usado de exagero, né? De excesso de força. Mas creio que sim, ele respondeu. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só a punição por motivos religiosos. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? O Saulo aqui está parecendo até um pouquinho ingênuo, né? Quem se, quem se atreveria a fazê-lo? Né? O Áquila perguntou. Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Mas quem se atreveria a fazer isso? Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça, que foi exatamente o que aconteceu com Josedebe. Exatamente. Ele foi lá reclamar, né? E aí acabou sendo preso. O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos, compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Ou seja, Saulo estava começando a desenvolver virtudes dentro do seu íntimo que começava a trazer para ele a capacidade de compreender é, a amplitude, né, de tudo aquilo que os seus atos reverberaram. Por que que eu disse que ele começou a desenvolver virtudes? Porque para você compreender a dor do outro e se sensibilizar, você precisa desenvolver a empatia, a compaixão, né? Sem essas virtudes dentro do seu coração, você não sente a dor do outro, né? Você se torna indiferente, você se torna frio, né? Mas Saulo, convivendo com esse ambiente que Áquila e Prisca estavam oferecendo para ele estava começando, né, a ganhar essa afeição com eles, meditando todos os dias sobre os textos as anotações de Levi, né, que a gente pode chamar dos textos da Boa Nova que eles tinham na mão naquela época, que já era muita, muita coisa, né? Como diz o André, Levi é Mateus, tá? Mateus, evangelista Mateus, lá quem tem quem não sabe, né? Tem o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, Levi era Mateus. Como o André diz, e eu concordo com o André, as anotações não era todo o Evangelho de Mateus, porque provavelmente os evangelhos foram sendo construídos ao longo dos anos, né? As anotações de Levi foram sendo acrescentadas, lembranças, enfim. Eles tinham lá as anotações que já era muita coisa, né? Porque eram os discursos de Jesus. É, Então, eles estudavam sobre aquilo todos os dias, ou seja, faziam o culto do evangelho no lar todos os dias. Então, Saulo estava ali nesse afastamento dele no deserto e com a convivência desse casal que já era tão iluminado, ele estava ali numa ambiência muito favorável a despertar no seu coração essas virtudes necessárias, né? Então, era isso que estava acontecendo com ele. E ele estava ouvindo ali, já tinha criado um vínculo de afetuosidade com esse casal, e estava ouvindo do próprio casal, sem saber que ele era Saulo de Tarso, né? Ouvindo do casal o que aconteceu com os pais dele, que foi um reflexo do que ele próprio iniciou nas perseguições. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras, ou seja, né? Ele perguntou: "Poxa, mas eles não fizeram uma petição de justiça?
não pediram para aplicar apenas a lei, né? Sem torturar, sem humilhar. É, E aí aquela perguntou: olha, óbvio que não, né? Quem tentava fazer isso piorava ainda mais a sua situação. E aí aqui ele está se recordando, ó, verdade. Invariavelmente mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Muitas vezes chegava a ele rogativa, né? Mas ele, com o coração duro, gélido, né? Mantinha firme a sua conduta. Recordava-se do próprio Joshaí. Ele se recordou desse Desse senhor. enviado dele, né? Hã? Desse senhor. Que trabalhava para ele. Recordava-se do próprio Joshaí, que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância, porque comungavam ali, né, da mesma vibração, do mesmo pensamento, né, de perseguição, de humilhação, só que agora eles estavam em lados opostos. Então, Saulo agora enxergava a sua própria situação de outro ângulo. E que pensas de Saulo? Olha a pergunta que ele teve a coragem de fazer. Ele E quer que, saber o que é que o povo pensava dele, né? e que pensas de Saulo? Então, Ana, eu acho que aqui ele, na verdade, está preparando o terreno para falar quem ele, na verdade, era, né? Então, ele está preparando ali, tanto preparando o seu coração para ter coragem, como tentando perceber do casal o que eles achavam de Saulo de Tarso, né? Porque ele ia chegar uma hora que ele ia ter que falar que ele era o próprio. Então, ele perguntou: e o que vocês acham, né? Longe de saber com quem permutavam as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. Ele não pensou, ele foi lá e respondeu. E olha que bonito. O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Olha isso. E imagina para o coração de Saulo, né, sofrendo todas as angústias agora de sendo confrontado com seus próprios atos, ouvir essa afirmativa de plano. Eles não pensaram, ou seja, eles não formularam uma frase bonita de acordo com o evangelho para ser dita, né? Eles não formularam isso. Eles falaram do que estava cheio o seu coração, né? É, o Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca ouvi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim para em fuga precipitada e tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Gente, é muito bonita essa colocação de Áquila, né? Porque, primeiro, ele demonstra verdadeiramente que ele está tentando colocar em prática o ensinamento de Jesus, de amar os seus inimigos, de perdoar, de compreender que aqueles que ainda residem nas trevas, é, ainda assim, eles são ignorantes, porque não têm ainda a luz de Jesus nos seus corações. A renúncia dele, né, quando ele fala, eu oro por ele. Eu oro para que Deus ilumine o seu coração, né? O coração de Saulo de Tarso, ele está orando por um perseguidor declarado e um perseguidor que eles sabem que foi o mandante de muitas mortes, né? De muitas tragédias e muitas famílias. Olha a família deles próprios aqui, né? É, E ele
ora também com renúncia. Ele não pede para ele pede para Pedro, né? Porque sabe que Pedro coloca a sua vida em prol dos outros. E aí ele diz: a casa do caminho poderia operar muito mais coisas em prol daqueles que precisam, se ela pudesse atuar livremente. Então é só exemplo, né, de que como esses dois espíritos de fato já tinham um grauzinho a mais de evolução, né? Assim como a gente via em Gesiel, em Abigail. Eu Pode acho que ser. nesse momento ele lembrou-se do Gesiel, lembrou-se de Estevão, com o Estevão ali sendo apedrejado, jogando pedra, e o Estevão olhando para ele, eu te perdoo, cuida bem da minha irmã. Nesse momento, o que deve ter passado no coração do Saulo, escutando tudo aquilo, e ainda mais essas palavras, né, sem raiva, sem rancor, e ainda orando por ele sabendo que ele tirou a vida daquele pai, daquele homem, daquela pessoa ali. É, verdade, Ana. Verdade. E olha, Saulo está passando por um processo que a gente está vendo que ele está também tendo assim, está sendo muito abençoado, né? Porque esse despertar da consciência, como Saulo está tendo, todos nós teremos um dia. Só que a gente tem esse despertar, né? Quando a gente desencarna. Tá lá no relato, né, dos livros, né, que ensinam pra gente, né, os processos de desencarne. Tá lá no, oh meu Deus, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nos romances de André Luiz, enfim. A gente sempre vê, né? Quando a gente desencarna, a gente tem, dependendo da nossa condição, a gente tem a nossa consciência ampliada, né? Às vezes até sabendo o que aconteceu com a gente na vida anterior, na anterior, né? E aí tudo depende do nosso grau de evolução, de entendimento, enfim. E nesse momento a gente tem esse despertar da consciência, que não raras às vezes nos traz esse grande pesar. E aí, o que que isso causa na gente, né? Uma angústia, uma dor, um remorso. Só que a gente vai ter que aguardar o momento de poder retornar para poder refazer o nosso caminho. Só que Saulo está tendo esse despertar gigantesco da sua consciência ainda no percurso, na caminhada, né? E que bênção maravilhosa isso, né? Que ele está podendo, que ele está tendo, né? Desse despertar. E que bom, né? Que ele despertou, né? Eu já ouvi muitos comentários sobre isso, dizendo, né, que o Paulo, né, em Saulo, teve uma encarnação e Paulo foi a outra encarnação. Então, ele teve, esse espírito teve duas encarnações em uma só reencarnação, É porque isso, ele viveu e reviveu. é Então, foi um isso. momento, né? Então, por isso que ele foi o vaso escolhido, porque ele teve que sofrer. Imagina, ele sofreu o que poderia sofrer em duas reencarnações. Fez É tudo o que tinha isso, Ana. que Como ver se e fossem duas reconheceu. encarnações. Muito, muito, muito bom, muito bonito isso, né? Não é qualquer um de nós É, preparado espiritualmente, psicologicamente para tudo isso, não. Ele estava preparado, ele estava. Um espírito forte, né? muito forte. Vigoroso. E justo, né? Ele é justo naquilo que ele É acredita. justo. Ó, dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse: Lembras-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como um irmão que as violências obscureciam. Olha isso, que bonito, né? Era o que Pedro ensinava. E Pedro já havia passado
pela perseguição de Dele. Saulo, né? Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem. Historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, olha aqui que bonito. Você vai ver, Ana, quando você for ver a palestra da Roberta, ela falou exatamente isso aqui ontem, né, de Pedro. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Que quando eles estavam na igreja quando eles estavam na casa do caminho com Pedro, Pedro foi que ensinou a eles a abafar o medo, a raiva em seus corações, né? E considerar Saulo de Tarso como um irmão que a violência obscurecia. Por quê? Porque ele próprio, Pedro, se enxergava assim. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, historiava, ou seja, contava a história, Pedro contava para a gente a história do seu próprio passado, dizendo que ele também, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Olha como que isso ficou impregnado, né, no coração de Pedro, mas como que Pedro O utilizou acordado isso preto, essa foi o acordado Pedro. Ele foi o acordou. Ali foi o caminho de Damasco do Pedro. Porque até então, exatamente. né, até então ele não tinha toda a fé, ele não tinha toda essa força que ele teve depois disso. Então, o acordar dele, né, o caminho de Damasco foi ali, quando ele negou o Cristo. Exatamente, Ana, muito bem comparada. É, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre, mais uma vez, salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos a melhor compreensão. Certo dia, chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil. Olha aí, olha isso. Porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. Olha o olhar, né, que Pedro ensinava a eles sobre o perdão, sobre a humildade, sobre o amor. Gente, que Muito lindo, bonito. O lindo. ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. E isso também deve ter mexido muito com ele, né? Porque ele perseguiu Pedro. Se vocês se recordarem, ele mandou prender todo mundo. Ele prendeu Pedro, né? E Prendeu, açoitou o prendeu Pedro e o irmão dele na praça, lembra? Mandaram isso, Pedro, soltar André, prendeu André. todo mundo. E quem pediu para soltar foi Gamaliel, né? Gamaliel foi lá e pediu para, falou para ele: Você quer reter Estevão? Não vou insistir, mas tenha piedade de Pedro, né? Porque Gamaliel já tinha visto quem era Pedro, né? O que que Pedro É. representava ali na comunidade do caminho. Então imagina Saulo agora ouvindo essas palavras, né? É, E aí ele fala assim, ó, sem dúvida, o famoso pescador de Carfanaum é um dos grandes irmãos dos infelizes, murmurou convictamente. Ele já tinha certeza, ele já Que sabia. diálogo, né? Que É, diálogo bonito, né? muito forte. Dá vontade até de chorar até hoje. É. Hum. Eu não estou conseguindo ler a primeira frase, Ana. Lê para mim, por favor. A palestra desviou-se para outros comentários, depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém, que, tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Posso continuar ou ainda quer? Pode, se quiser continuar, pode continuar. Ok. Em seguida, falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobriu suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia a longos haustos a água pura da amizade sincera, naquele novo mundo tão reduzido. Muito bom, né? Muito lindo. Antes de continuar, eu queria trazer uma reflexão para a gente, né? Sobre
sobre isso aqui que eles estavam, que Pedro ensinou a eles a fazerem, né? Rezar por Saulo, pelo perseguidor deles, por tantos os outros perseguidores ali. É, como que Prisca falou aqui, né? Que ela conhecia muitas mulheres que tendo seus maridos presos, né? Que tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do cérebro perseguidor do caminho. E a gente precisa trazer isso para o nosso coração nos dias de hoje, né? A gente vê que muitas nações hoje em dia ainda possuem seus governantes com o coração ainda coberto pela ignorância, né? E em vez da gente emanar pensamentos de raiva, de ódio, que nada edificam e nada auxiliam, mesmo quando vem aquele sentimento, né, ruim, a gente deveria incluir nas nossas preces para que esses homens, na verdade, fossem tocados em seus corações. No nosso trabalho de preces e radiação aqui do Recanto, né, que acontece toda terça-feira, a gente sempre coloca essa rogativa, a gente sempre faz essa mentalização para que Deus possa tocar nesses corações, né? Iluminar esses corações, para que eles possam despertar para todo mal, né? Desnecessário que a ganância, que a vaidade inflama ainda em seus corações. Então, isso é um pensamento que a gente tem que trazer, né? Porque é isso que Jesus ensinou a gente. Eu sei que é difícil, muito difícil, né? Mas É, muito necessário nos dias atuais. é Lá um, no A Caminho da Luz e no. Já vou te passar, Ana, rapidinho, só um minutinho. Lá no A Caminho da Luz e no livro que eu estou estudando agora no Primícias do Reino, eles falam do momento que Jesus se preparava para vir, né, para encarnar aqui no nosso planeta, como que precisou ser preparada a atmosfera do planeta para receber Jesus. Por quê? Porque a atmosfera do nosso planeta, ela é construída pela vibração. Tudo é vibração, né? Nós somos vibração. E isso não é só o espiritismo que diz, não, tá? Todas as filosofias espiritualistas, elas falam sobre isso. Nós somos vibração, né? A gente troca a vibração, a gente é vibração, a gente emana vibração, a gente transforma através da nossa vibração e a válvula propulsora disso é o nosso pensamento. Como o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, a maioria da vibração que aqui é emanada é vibração de raiva, de ódio, de guerra, de morte, de perseguição. Então, imagina a atmosfera do nosso planeta, né? E para os espíritos, tá lá no André Luiz, quando os espíritos de outras esferas precisam entrar na atmosfera do nosso planeta, eles têm muita dificuldade. Imagina Jesus, né? Imagina Jesus. E quem constrói essa atmosfera? É só quem produz guerra? Não. Essa atmosfera é a construção, é a união de todas as vibrações. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ódio, quando a gente tem pensamentos ruins, a gente também está contribuindo para isso, né? Então, a gente precisa ter isso vivo em nossas consciências e tentar ao máximo evitar esses pensamentos, né? Fala, Aninha, pode falar. você leu meu pensamento, minha irmãzinha. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Do tempo, né, que foi preciso, né, aqueles espíritos de alta elevação chegar, vir para cá e preparar, né, lá no livro Maria de Nazaré está contando, né, quando ela veio, quando ela era Sofia, está contando a história, né, todinha ali daquela preparação que ela veio antes, veio para preparar e depois voltou como Maria para receber ele.
E você falou exatamente da energia. Eu ia falar, você falou da energia boa, né? Você falou daqueles espíritos de luz, como eles só se sacrificam para vir aqui. Eu queria falar justamente o contrário, né? Dos espíritos das trevas. Como ele nos induz a emanar essas vibrações, porque tudo o que acontece é exatamente pela força que não existe o mal, existe a falta do amor, existe a falta do bem. E nós somos induzidos a fazer isso todos os dias por eles, porque eles não querem essa evolução, né, os espíritos das trevas não querem. E eles usam quem? Eles usam nós, a nossa energia. A gente está sempre brigando com o vizinho, nós estamos sempre brigando com os nossos maridos, com os nossos filhos, estamos sempre duvidando dos nossos amigos. Tudo isso é exatamente o que eles precisam para essa energia se manter. E essa energia, eles fazem um pacote e vão levar para aqueles que controlam, ou seja, os governantes. Mas quem produz somos nós, através das nossas energias, alimentamos eles. Nós alimentamos os espíritos das trevas para que o planeta esteja onde está. Ponto, gente. Todos nós somos médios. É muito forte, mas é verdade. A É gente não verdade. consegue ainda ficar, sabe, ficar tipo, eu não vou falar isso com esse vizinho, não vou. E faço aquela oração. É tão difícil. Não vou duvidar. Ele está falando, então eu não ver, eu vou ter que aceitar a palavra dele até que eu possa ver. Então, é o que ele está falando, é o que é verdade. Mas a gente não consegue. A gente Mas é se difícil começa a mesmo, falar Ana. alto. Eu É sei, difícil. Mas começo tem que por mim. ser um exercício constante, Tem viu, que ser um nosso? exercício para virar uma rotina. A gente não É, tem que pode ser fazer um isso só exercício quando acontecer. constante. Ó, vou contar uma coisa para vocês, né? O Marcos fica falando que eu engano muito, né? Mas você engana muito. Pois bem, vou contar a verdade, pra vocês não. Esses dias eu estava aqui sentada com ele trabalhando e a gente tinha uma situação bem difícil para resolver, coisas do cotidiano aqui, né? Enfim, nosso. De ter que lidar com o outro, né? De saber que o outro tá agindo de uma forma errada, mas você tem que lidar e tal. E aí eu falei assim, vou pegar uma página aqui para ler, para a gente preparar a nossa vibração, para a gente poder. E aí eu peguei uma página e olha, serviu, mas serviu foi muito, né, amorzinho? Ele tá aí. Não sei se tá dormindo ou tá acordado. Ele tá aqui, tá conectado. É, Acordado. acordadão. Ah, E olha só, viu, Marcos? foi ou não Acordadão. foi, amorzinho? Pois é. Não, foi sim, serviu muito sim, impressionante. Coisa linda. Imagina se Sim. todos nós tivéssemos essa lembrança e fazermos isso, né, Marcos? Imagina como nós poderíamos mudar o nosso planeta, hein? Eu acredito sim, Ana, porque quando a gente lê com o coração mesmo, aquilo de fato influencia a gente, sabe? De fato acalma a gente. É impressionante. Eu acho que vale muito a pena se manter essa leitura diária, os bons pensamentos, né? Eles influenciam muito nas nossas ações, né? Durante o dia. Aí no dia seguinte a gente está disperso, renova de novo a leitura. Vai fazendo todo dia um pouco, né? Para manter essa vibração, né? Eu mantenho um livro ou dois sempre na mesa, perto. Eu não deixo aqui. Os livrinhos de todo dia, sabe, o livro pequenininho, eu ganhei do Brito, e eu mantenho ele sempre na mesa. Mantenho um na mesa, mantenho no banheiro, mantenho lá na outra sala, porque quando eu estou desorientada assim, aí eu passo, eu vejo, aí eu vou e abro aleatoriamente. E olha, Marcos, funciona. Funciona que é como se fosse a água, como se fosse aquela água do silêncio. Funciona assim, de verdade. Quando você lê com o coração, aquilo realmente tem uma influência muito grande sobre o seu comportamento. Parece que breca, né? Mas tem que ser diário mesmo, porque Já. a gente é muito reativo, né? Como o Então, como o e a gente Marcos. está cercado de coisas da vida, né? Para resolver, para lidar, né? E como a gente ainda não tem
isso vivo dentro de nós, eu brinco aqui que a Elaine do Antigo Testamento é a Elaine do Novo Testamento. A Elaine do Antigo Testamento é terror total, mas a do Novo está caminhando, né? Tá caminhando. Tá tentando, tá caminhando. E Vamos lá para o O texto. Marcos falou uma coisa aí muito, muito, muito boa que a gente tem que memorizar. Não é você ler, mas pensando ali, pensando no. Não, é você ler com o coração, é você estar presente ali na leitura. Ó, começar a ler e presente. Presente, é ler com o coração. Porque ler por ler, você não vai conseguir sair dali daquela sintonia. Então, o mais importante do ler é estar presente, é ler com o coração, como ele falou. Fica. Exatamente. Obrigado, Marcos. É verdade, é verdade. É ler com o coração mesmo. É se desconectar do problema que você está vivendo e se conectar com aquela mensagem ali, né? Pelo menos naquele período curto ali, você está se conectando com aquela mensagem. E, de fato, quando você termina de ler, você se sente renovado para encarar o problema, né? Pelo menos naquele primeiro momento, acontece essa renovação mesmo, né? Muito bom. Obrigada, amores. Ó, vamos terminar esse trechinho aqui. Nessa palestra, carinhosas e fraternais, os dias se foram passando rápido, ou seja, Saulo não contou, naquele momento ali, ele não teve coragem de contar que ele era o próprio Saulo de Tarso, né? Então, os dias passaram. De quando em quando, chegavam de Palmira reforços de abastecimentos e outros recursos. Os três habitantes do oásis silencioso entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. O ex-rabino modificara o próprio aspecto ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba transformara-lhe, crescida, transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes, ou seja, a transformação era por dentro, mas também era por fora, né? Um homem que era acostumado a viver com tudo do bom e do melhor, a trabalhar só com livros, né? A não ter trabalho pesado, forçado, nem nada disso. Estava ali agora passando por esse momento laborioso ali, ó. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito, né? Ou seja, não era mais aquele espírito que fixava os seus anseios, as suas aspirações em coisas transitórias, né? Em coisas passageiras, em coisas materiais, né? Era outro espírito agora, entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos, a paz de quem está em paz, né, com Jesus. É, desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguira em Jerusalém. Ele não conseguia compreender, né? Lá no início, quando ele foi na casa do caminho e viu aqueles homens que para ele pareceram estranhos, né? Uma doutrina estranha, se rendendo graças a um nazareno que foi crucificado e Estevão se entregando desse jeito à morte. Era tudo muito estranho aquilo para eles, né? A serenidade, o fervor de Abigail, era tudo muito estranho. Porque, e aí eu vou falar, como está lá também no Boa Nova, quando Jesus conversa com, oh meu Deus,
Ai, meu Deus, vou ter que pegar o livro aqui, peraí, para poder lembrar aqui. O discípulo. Bartolomeu, lembrei. Quando Jesus conversa com Bartolomeu, Bartolomeu era um discípulo que tinha um perfil depressivo, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui qual é o capítulo. Bom ânimo. Bom ânimo. Conversando com Bartolomeu, percebendo que o discípulo estava ali cabisbaixo, ele chama, né? Na época ainda, no início da caminhada, ele chama Bartolomeu para conversar. E Bartolomeu, uma das dores que Bartolomeu enfrentava era que quando Bartolomeu chegava em casa, o seu pai e os seus irmãos o agrediam com palavras, insultos, porque eles achavam que ele estava andando com um homem, que na época Jesus era chamado também um homem que não trabalhava, né? Um homem que não era digno, um homem que vivia perambulando de uma cidade para outra. E eles acusavam Bartolomeu de estar acompanhando, né, esse homem que em nada serviria para eles. E Bartolomeu ficava triste, porque Bartolomeu conhecia Jesus, né? E aí, nesse dia que Jesus acolhe o coração de Bartolomeu, e Bartolomeu sai dessa conversa transformado. Humberto de Campos coloca que Bartolomeu chega em casa e nada modificou na casa dele. O pai começa a xingar ele, humilhar, agredir com palavras, os irmãos também. Só que essas palavras não mais atingiam o coração de Bartolomeu. E Bartolomeu fala assim: eles não conheciam Jesus, eu conheço. Então, quando Saulo olhava para os homens do caminho, para Pedro acolhendo, para Estevão se entregando daquela forma como se entregou, com serenidade, com fervor, né? Com uma fé fervorosa no Cristo. Abigail também, quando ele olhava para esses homens, eles não conseguiam compreender, mas hoje ele compreende, porque hoje ele também tem Jesus no seu coração, né? E naquela época ele não conseguia compreender. Pois não é esses olhos que nós, que já temos a compreensão, temos que ter quando temos essas vivências com nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos amigos do trabalho, com o vizinho, com todos. Nós temos que ter esse olhar. Olha, ele não sabe, ele está fazendo isso, ele não sabe. Então, a gente, em vez de julgar, que pedimos, que rogamos a Deus como o casal faz. Como o casal que, né, dos amigos aqui de Saulo faz. Orando, oremos por eles, oremos pelos nossos presidentes, oremos por aqueles que ainda são tão rudes, são tão ignorantes, que há muitas vezes, né, a gente dá um bom dia, eles falam, só se for para você, porque para mim, olha, a gente não pode levar isso. Estou falando aqui das coisinhas pequenas, né, que acontecem com a gente todos os dias e a gente logo se fica de cara feia, a gente fica zangado, a gente fica de mimimi. Então a gente tem que se lembrar dessa passagem aí, né? Olha, É, eles não sabem o que faz, eles não conhecem Jesus, eu conheço. Então por que que eu vou levar eles a sério? Por que que o que ele fala, o que ele me respondeu, a atitude dele vai me irritar, se eu já conheço? Mas a gente, na maioria das vezes, a gente deixa que isso nos leve à à mesma sintonia daquele. A gente, por quê? O que que eu te fiz? Você respondeu assim por quê? Está zangado comigo? verdade. E temos já consciência, nós já temos o conhecimento. É verdade, Ana. A A quem Luz muito quer foi dado, falar. muito será cobrado, viu? Luz, a Luz quer falar. Luz, você quer falar o quê, Luz? Deixa eu ver que horas são para a gente terminar. Ah, vamos terminar. Vamos. A, a, a autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinar-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços
misericordiosos e invisíveis. Muito bonito, né? Que trecho bonito, né? Paulo Estevão é repleto, repleto de passagens dessas, né? Lindíssimas, que faz o nosso coração palpitar. Ah, Heloísa chegou. Elô, a Ju, meninas. Bom, Menina não falaram amores. nada hoje, elas não falaram, ficaram mudas. hum, Cadê o André? o André falou que hoje não ia conseguir entrar por causa da internet dele que estava ruim. Ah, E aí eu exercitei a caridade com ele e aceitei, né? Exercitei a caridade, a aceitação. Bom, vamos então encerrar. Quem quer fazer a prece para a gente encerrar? Faz, Ana, para gente. paz, com certeza. E assim, meu Senhor, meu Pai, damos por encerrado mais um encontro contigo, mais um encontro com o Evangelho. Te rogamos que tenha piedade de nós, que nós possamos alcançar o conhecimento que tantos estudamos, na melhor dizendo, que possamos praticar, que os ensinamentos de hoje, deixado por essa linda, linda lição, que nos sirva também de que nos sirva também para que nós possamos acordar, para que nós possamos entender que nós somos muito melhor do que fomos ontem e que podemos compreender melhor. Ó Pai, te rogamos, Pai, pela bênção, Pai, todo o nosso grupo. Te rogamos, Pai, muito equilíbrio, muita saúde, Pai, muita luz para os coordenadores desse grupo, Pai, e todos os coordenadores, Pai, que estão à frente desses estudos, Pai, que tem tanto nos servido, que tanto tem trazido luz ao caminho de todos nós, Pai. Que esses irmãos, Pai, possam ter muita, mas muita mais força, Pai, que tu estejas sempre, Pai, ao lado desses irmãos, para que eles possam, Pai, trazer cada vez mais os estudos. Abençoa, Pai, todos os irmãos, Pai, que não puderam vir a esse estudo de hoje. Que esse amor, que essa paz também chegue, Pai, aos corações de cada um deles, Pai, e que ilumine as casas deles, Pai. Te rogamos, Pai, para que durante o nosso sono de hoje, o nosso desdobramento, Pai, que nós possamos, Pai, continuar esse estudo, Pai, para que nós possamos, Pai, estar sempre, Pai, conectado contigo através dos nossos anjos guardiões. Te rogamos, Pai, muita luz, muita bênção, Pai, para os nossos anjos guardiões, para que eles, Pai, com tanto amor, continuem se dedicando a nos carregar, segurar nossa mão, Pai, porque nós ainda somos babies e necessitamos tanto, tanto. Obrigado, Pai. Seja conosco, Pai, hoje, agora e sempre. E damos por encerrado o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a todos os irmãos que estão aqui e rogamos para que na próxima terça-feira possamos estar todos presentes novamente. E que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida. Amores, até semana que vem, viu? Beijo grande. Tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. boa noite. Tchau, Luz. Tchau, bem.